Vamos à nossa primeira entrevista, então. Vamos conversar com a colega jornalista Juliana Roça, já está conosco aqui na linha. Ela coordena também a extensão e pós-graduação da FAMUR e vem falar aqui um pouquinho sobre essa reflexão da pandemia da Covid-19, as implicações, as fake news, os achismos, porque daí agora nas redes sociais a gente percebe, né, as pessoas todas donas de si, são todos grandes doutores nesse assunto, e a gente vê também muita gente mal intencionada, que essa é a questão da fake news. Por isso a gente vai conversar um pouquinho com a colega Juliana Roça. Bom dia. Bom dia, Portela, bom dia, espectadores. Com certeza, esse é um momento muito importante para a nossa profissão de jornalistas, né? Em que nós estamos servindo também como um filtro diante de tudo que está acontecendo nessa realidade, em que todos somos produtores de conteúdo, com as redes sociais, com essa realidade em que nós temos na palma da nossa mão um veículo transmissor das opiniões de todo mundo. Sem um filtro, acaba muitas vezes que isso acarreta na questão das fake news, nas mentiras, nas falácias, e isso acaba prejudicando muitas pessoas e às vezes até trazendo um certo pânico, né? Juliana, para que as pessoas possam entender qual que é o papel do jornalista, claro, é o mesmo papel do cotidiano, mas quando surge um assunto novo ou surge alguma questão ligada aí a algo que é crítico à comunidade, como por exemplo a pandemia, qual que é a postura do jornalista nesses momentos difíceis? Essa postura é fundamental e importante à nossa profissão, porque nós sabemos onde buscar as fontes fidedignas de conhecimento. Nós sabemos quais são os órgãos, quais são as instituições, sabemos fazer o filtro, né? Vocês também, Bitcoin, eu venho acompanhando diariamente, incansavelmente, procurando expor as informações de forma mais correta possível, atualizadas, com entrevistas com pessoas que têm conhecimento de causa. Então, o papel do jornalista nesse momento é de filtrar tudo isso, de identificar o que é fake news, o que é conhecimento científico, né? Eu trabalho muito com os meus alunos porque eu leciono a disciplina de metodologia da pesquisa científica, em que no ambiente do ensino superior, no ambiente acadêmico, nós precisamos realmente fazer essa identificação. O que é senso comum, o que é falácia, o que é fake news e o que a gente pode realmente confiar e utilizar para a nossa carreira acadêmica, e aqui fazendo também uma analogia a essa questão do coronavírus, enfim, tudo que vem se comentando sobre o assunto. Juliana, participa conosco também, direto de Farroupilha, o colega Adamati, vai lhe questionar também. Adamati? Ótimo, bom dia, Juliana, que bom te rever, nós somos colegas de academia na Universidade de Caxias do Sul. O destaque é que a Juliana prosseguiu e agora faz história, nós somos apenas meros jornalistas, né? Mas o que você comentava e pontuava, Juliana, muito importante, porque com as redes sociais hoje, todo cidadão se acha no papel do jornalista, mas o jornalista que é graduado, que é formado, ele tem um conhecimento a mais, porque, no meu ponto de vista, o jornalista tem a missão de informar e de formar. Mas para que esse processo aconteça, ele tem que buscar a informação, ele tem que checar e investigar a informação. O jornalista não fica preso ao diz que me diz que. O diz que me diz que pode ser um indício para aprofundar essa informação também. E o que a gente tem visto por ali nesse período também de pandemia do coronavírus é muita, eu chamo de desinformação. As pessoas publicando qualquer tipo de coisa, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes eu me pergunto, como jornalista, Juliana, Portela, nós somos 3 jornalistas, eu tenho dúvidas, isso é fake news ou isso é uma notícia de fato verídica? A contribuição, e aí vem a pergunta, Juliana, a contribuição que o jornalismo tem dado na pandemia do coronavírus tem sido grande, em que pese talvez alguns desencontros da área política e da área que deveria passar a melhor informação para o cidadão? Eu acho que, reforçando aquilo que eu falava antes e lembrando o nosso tempo de faculdade, né, Adamati, a questão de que nós, na faculdade, nós tivemos várias disciplinas, como ética, como, enfim, outros componentes curriculares que nos embasaram e que nos formaram no sentido de conhecer o que a gente pode buscar. E hoje em dia, com
com a disseminação das fake news, eu acho que é um espaço novo também para a profissão, desse filtro e dessa âncora de que é possível se confiar sim naquilo que o jornalismo sério publica. Porque, como eu dizia antes, vem toda a questão de se saber questões legais, o que pode, o que não pode divulgar, quem são as instituições que detêm essas informações, porque muitas vezes o cidadão comum ele não tem conhecimento, ele não sabe onde buscar esse material e essa informação que possa servir, né? Nós sabemos que temos órgãos institucionais, Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, Ministério da Educação, órgãos mundiais, enfim, que estão trabalhando de uma maneira muito séria para transmitir esse conhecimento, e que se houver fake news, se houver outro tipo de essas falácias, essas mentiras, isso prejudica muito não só a profissão do jornalista, porque às vezes as pessoas não sabem onde buscar essa informação, mas prejudicam as pessoas, principalmente, de repente, os mais idosos, as pessoas que não têm o grande conhecimento para fazer esse filtro. Então, que as pessoas se conscientizem e busquem as melhores fontes para que esse conhecimento se dissemine de uma forma correta, né? Importante também, eu não sei se é o momento de nós, de repente, darmos algumas dicas para as pessoas de como elas podem prevenir essas fake news, né? Eu ia lhe perguntar sobre isso em seguida. Fique à vontade. Pois é, então eu falava um pouquinho antes também a questão do que é ciência e do que é fake news, o que é conhecimento, enfim, que a gente não tem a certeza da sua fonte, né? Então, só voltando um pouquinho atrás, a gente sabe que ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento, mas não é qualquer conhecimento, é um conhecimento baseado em técnicas, em métodos que foram amplamente trabalhados, e com questões de verificabilidade, impessoalidade, universalidade, e que então as notícias que são baseadas nesse conhecimento científico, aí sim elas podem ser referendadas, elas têm uma origem fidedigna. Então, talvez uma dica para as pessoas que venham a buscar, que tenham a necessidade de buscar um conhecimento mais correto, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: quem publicou essa notícia? Onde foi publicado? Quem serviu como fonte? Esse conteúdo, ele possui erros de português? Como é que é a estrutura? Tem uma manchete? Tem uma linha de apoio? Como que é a estrutura textual? Esse conteúdo, ele é assinado? E outra coisa importante também é a busca pela fonte primária da informação. Então, o que é a fonte primária da informação? É onde ela foi originada. Ou seja, um órgão público, uma entidade de saúde, uma universidade, um centro de pesquisa. E como eu faço para identificar essa fonte primária? Aí, por exemplo, recebi uma notícia, algo no meu celular, WhatsApp, que hoje é muito comum, a gente vive recebendo essas informações. Como eu faço para identificar? Isso, essa enxurrada, então eu devo fazer uma análise profunda de onde veio essa publicação. E para eu descobrir a fonte primária dela, por exemplo, se eu vejo que não tem fonte alguma, eu já posso descartar de primeira. Agora, se eu vejo que tem uma fonte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de infectados hoje, é só eu ir lá no Google, procurar o site, né, que tem inclusive em português, e assim acabar identificando, né? Então, sempre buscar a fonte primária desse material que a gente recebe na internet, né? Juliana, é importante também a gente entender como passar ao público em geral essa, vamos dizer assim, essa doutrina jornalística de apurar as fontes, porque as pessoas que não são jornalistas, as pessoas que não trabalham com informação no dia a dia, que não trabalham com a notícia de uma forma profissional, elas não têm essa questão, elas não têm essa formação. Como a gente vai colocar, né, isso para a sociedade? Qual que é o nosso papel enquanto também comunicadores dessas informações e também a essas pessoas que por exemplo, digitais influencers, né, produtores de conteúdo, como também fazer esse pessoal entender a necessidade de checar fontes, como a gente está debatendo aqui? Pois é, Portela, porque dependendo da leitura que se faz dos dados, isso também acaba sendo um desserviço. Por exemplo, existem dados, informações que foram divulgadas em determinados países em que a situação não é a mesma que o Brasil.
ou que a faixa etária das pessoas atingidas é diferente, ou por questões também de clima, ou por questões... Então, a gente não pode simplesmente pegar dados e transpor para uma realidade e fazer uma leitura que não seja científica, que não seja por meio de órgãos que detenham o conhecimento. Então, a sugestão que fica é que realmente se procure os órgãos e os veículos de comunicação que possuem pessoas que têm uma formação para tal, que tenham o seu diploma, que tenham a sua história dentro da comunicação, porque isso sim vai fazer com que se tenha uma referência em relação ao que foi publicado. E aqui eu também eu estava pesquisando ontem algumas coisas também, algumas questões em relação às fake news aqui no Brasil, e eu vi que o Ministério da Educação, já estava escutando isso também na outra semana, divulgou um número de WhatsApp para que as pessoas possam identificar se o que elas receberam é ou não fake news, um número só para isso. Eu até passei para o Ivan antes, que é o 61992894640. Depois a gente pode também repetir, em que esse espaço, ele faz com que as pessoas me enviem as informações para o Ministério da Saúde, e essas informações, então, vão ser checadas. É um uso exclusivo para recebimento de informações virais, em que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas se são verdade ou mentira. Olha só, até eu separei algumas aqui que são fake news e que foram amplamente divulgadas por aí. E uma delas é em relação, por exemplo, à cloroquina e hidroxicloroquina, que está sendo bastante comentados nos dias de hoje. É certo, sim, que existem estudos, existe o seu uso já, mas aqui estava dizendo que a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas passam a ser usadas no Brasil para combater o vírus. Não existe um medicamento que vai combater o vírus, ele pode ser utilizado, talvez, depois do seu tratamento. Mas o que acontece com isso? Quando surgiu essa notícia de que combatia o vírus, as pessoas saíram correndo, foram às farmácias comprar esse medicamento e muitas vezes deixaram sem as pessoas que precisavam para outras doenças. Então, olha como é grave. Né? E acabou com o estoque, enfim, inclusive a minha mãe é uma usuária desse medicamento para questões de reumatismo, e ela foi comprar o medicamento e no dia que ela foi não tinha, depois foi reposto. Mas olha só como é importante a gente saber filtrar. Outros exemplos aqui: café previne o coronavírus, alimentos alcalinos evitam o coronavírus, beber água de 15 em 15 minutos também evitaria. A Rússia anuncia a cura do coronavírus, chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus, áudio do ministro da Saúde sobre o pico de infecção do coronavírus. Então, várias informações, inclusive aqui em... Oi? Juliana, até só para brincar um pouquinho também, né? Eu acabei ficando feliz com uma fake news, porque eu fui ler uma reportagem, a reportagem dizia que quem tinha a tipagem sanguínea O, era muito difícil pegar o coronavírus. Então eu fiquei feliz porque eu tinha essa tipagem sanguínea, mas aí o que disse, não, essa notícia não está correta, né? Pois é, inclusive aqui em Caxias do Sul a gente teve uma fake news em relação ao coronavírus, que foi em relação a que alguns imigrantes teriam pego esse vírus, inclusive um deles, uma criança, teria falecido por esse vírus. Inclusive rolou um áudio que eu também recebi de uma profissional de uma UPA que acabou falando, enfim, sobre essa questão, não sei a veracidade, enfim, mas as pessoas começaram a se movimentar e dizer que estava ocorrendo uma sabotagem nos dados, em que não estava sendo transmitido de maneira idônea o que teria ocorrido com essa criança imigrante haitiana. Então, para a gente ver como isso é perigoso, como isso pode causar, inclusive, mais preconceito, mais insegurança, uma série de questões que são complexas, né, que a gente não deve levar adiante, porque isso também mexe com a vida das pessoas e o temor das pessoas, e acaba, inclusive, fazendo que as pessoas tenham mais pânico em relação a isso, ao invés de, claro, agir com cuidado, agir com segurança, utilizar o isolamento social de uma maneira responsável, mas que não ocorra essa questão de pânico e a difusão de informações que não são corretas, não é?
Juliana, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista, né, até pela questão do horário, mas eu quero te agradecer a tua participação aqui, porque sempre é um momento da gente falar sobre a importância das informações fidedignas, a busca pela veracidade e que essa profissão, né, o jornalista tem na sua essência fazê-la no dia a dia. Então, muito obrigado pela tua participação aqui na Bitcom TV. Seja sempre bem-vinda a esses debates. Obrigada e um bom dia a todos e uma ótima semana. Bom dia, obrigado. A participação da Juliana Roça, jornalista e coordenadora de extensão e pós-graduação e também como professora de metodologia da pesquisa científica dos cursos da FAMURS. E o importante é a gente falar sobre fake news, sobre essa questão de trazer uma comunicação, Adamati. Muitas vezes, né, os comunicadores, os digitais influencers, eles buscam falar para o público deles e aquilo que o público deles vai tomar vai ser a verdade, embora não seja muitas vezes. Então, a necessidade num mundo que estamos todos conectados, a maioria das pessoas produz o seu próprio conteúdo, a importância de a gente refletir o papel profissional desse trabalhador, dessa classe de produção de conteúdo que cabe jornalistas, radialistas, comunicadores, enfim, uma gama muito grande de pessoas, né, que fazem parte dos meios de comunicação, da própria imprensa, para que realmente sejam, primeiro, a fonte oficial para se checar algo. Então, por exemplo, eu ouvi falar na rede social que está chovendo de baixo para cima, de cima para baixo, de todos os lados. Isso procede, não procede? Eu vou ir aonde tirar a minha dúvida? Nos órgãos de imprensa tradicionais, nos órgãos de imprensa que trabalham jornalismo profissional. Então, é nesta forma que nós vamos ter uma sociedade com menos fake news, porque a fake news também, muitas vezes, ela tem um papel exatamente de levar o cidadão para um lado contrário, ou seja, ela é oportunista muitas vezes, e não só apenas a desinformação, o achismo. Então, também é necessário ter cuidado e o cidadão vai aprender. Acredito que isso faz parte da experiência que a internet vem nos propiciando desde 1995, quando ela se tornou popular e começou a entrar nas casas das pessoas. Então, é uma questão de aculturamento, é uma questão de entendermos a ferramenta e saber utilizar a favor. Todo mundo vai lembrar que a TV já cumpriu esse papel, né? O próprio jornal lá atrás já cumpriu esse papel, então o rádio, né, na sua maestria também já cumpriu esse papel, mas muitas vezes são vistos como vilão, como a internet hoje também é. Eu acredito, Adamati, não sei o que você pensa também, que isso são ferramentas. Quem está pilotando essa ferramenta, que é quem vai dirigir isso para a verdade ou não. Então, diferente da revolução tecnológica que nós estamos vivendo e do aculturamento, está aí o caráter das pessoas. É o caráter das pessoas em estar produzindo informações erradas e repassando isso adiante. Então, erra quem repassa e erra quem produz e repassa, né? Essa é a minha visão.